Já? Boa noite. Hoje é um dia de festa para gente. Estamos com gente muito importante aqui, importantíssima. Aqui conosco o Dado, o Júnior e a Helena, que eu ia falar o nome inteiro do Dado. Eu estava buscando aqui o comecinho da nossa palestrinha. É o seguinte, o Eduardo Montanz de Sá é poeta, escritor, portador de paralisia cerebral. O que nos motivou essa live foi uma apresentação brilhante que eu tive a oportunidade de vê-lo fazendo na PUC. E a importância de a gente ouvir a pessoa que tem paralisia cerebral, por isso eu também trouxe a nossa querida Helena, sobre o que é, quem eles são, como eles pensam, e como, principalmente, o papel da sociedade na vida deles, né? Então, assim, eu vou fazer um breve resumo do que foi essa apresentação brilhante do Dado, e aí a gente vai abrir para perguntas, tá bom? É um bate-papo informal, né, Dado? Qualquer um pode entrar e conversar. Também está aqui a Cláudia, fisioterapeuta, a Maísa, a Regina, mãe da Helena. Então, vamos começar o nosso bate-papo, né? O Eduardo gosta de ser chamado de Dado, né? E ele vai falar um pouquinho que, assim, a primeira coisa que ele quer deixar bem claro, ele não é de gesso, ele adora um bate-papo, principalmente se for acompanhado de um uísque 12 anos, certo? Ele não é bobo, nem nada. Ele teve um parto bem difícil, foi um parto fórceps de alívio, ele teve sofrimento perinatal, e com isso ele tem um quadro de paralisia cerebral. E a coisa que ele deixa marcado, que a parte cognitiva dele não está nada afetada, como vocês vão ver com tudo que ele vai contar para a gente. Né, Helena? Que não quer dizer que a pessoa que tem problema motor tenha comprometimento da cognição. Nós temos aqui 2 exemplos maravilhosos de pessoas incríveis, né? Bom, o Dado começa a falar muito importante do papel da sociedade e de como foi, para falar um pouco disso, ele quer contar um pouquinho da história dele. Ele conta como foi a infância dele, a relação dele com a família e o crescimento dele. A primeira pessoa que o acolheu com toda a sensibilidade foi a mãe, né, Dado? Aí o papai foi um pouco mais difícil. Aí o que o Dado fez para ele cativar o pai dele? O pai dele gostava muito de futebol e de música, não é isso? E ele achou que se ele conseguisse gostar das mesmas coisas, ele ia conseguir ser companheiro do pai, não foi? E assim o pai conseguiria enxergá-lo de uma maneira mais tranquila. É isso? Fantástico, né? Quero dizer também que o Dado tem um comprometimento motor e tem um comprometimento de fala. Ele é um dos pioneiros em usar a prancha de comunicação, o Bliss, né, na escola Quero, onde a Helena também esteve, e através dos símbolos e do Bliss, até hoje, ele se comunica perfeitamente. Já escreveu quantos livros, Dado? 4. 4 livros. É um autor de primeira, gente. Enfim. E aí o pai dele ensinou ele a gostar de nada menos que Louis Armstrong, Frank Sinatra, Ray Conniff. Maravilhoso, né? Infelizmente, o papai foi embora quando ele tinha uns 17 anos. Numa época que estava tudo muito gostoso, certo? O Dado hoje tem 50 anos. Comemorou em grande estilo, gente, numa festa, com tudo que tem direito. Vamos contar os detalhes, né? Não interessa. E foi um momento difícil. A gente, quando perde alguém muito querido, né?
E tem toda uma história envolvendo o Guaxupé, né? Não é isso? E foi o vovô que a primeira vez colocou ele na frente de uma máquina de escrever, e foi amor à primeira vista. Acho que a necessidade de se comunicar. Infelizmente, ele não conheceu o outro avô, não é isso? Que morreu antes do nascimento dele, que era farmacêutico em Ribeirão Preto. As avós paterna, a avó paterna era muito legal, que tratava com amor, e a avó materna, que ajudou ele a ser quem ele é, essa pessoa maravilhosa hoje. Então, é uma família linda. Tem 2 irmãos maravilhosos, que é a Cláudia e o Renato, não é isso? E ele conta aqui uma história bem interessante, que quando ele nasceu, a Cláudia foi me visitar, vou falar com as palavras dele. E meu pai contou que eu tinha trazido um presente para ela. Mas minha irmã deu um tapa na minha cara. Estava muito enciumada com a chegada do seu irmão mais novo. Mais tarde, minha irmã me aceitou e nós ficamos muito amigos durante a infância e são amigos até hoje. Quando ele era criança, queria muito ter um irmão homem e tive muita sorte, pois quando eu tinha 5 anos chegou o Renato. Meu irmão queria também ter uma irmãzinha, mas fui eu quem tive meu desejo infantil realizado, não é isso? A relação com o Renato é muito legal, é isso? O que mais a gente fala do Renato aqui? Que eu acho que os irmãos dele têm um papel muito importante na sua vida, não é? Quando ele foi crescendo, você já era alfabetizado e conseguia se comunicar com mais facilidade. É isso? Então, tá bom. Depois, a importância de aprender. Aí nós vamos entrar no capítulo da educação e o aprendizado, certo? Muitas pessoas talvez confundem, ele diz aqui para nós, a aparência com a sua condição física, com um problema mental. Isso é muito difícil, não é, Helena? Você também claro, é muito difícil, porque se você for avaliar, né, de todas as pacientes resistentes, no Brasil, pelo menos, a paralisia cerebral é uma das únicas, ou a única, não sei, que não está na mídia. Então, o que acontece? Ela é erroneamente confundida com deficiente mental. Então, nos tratam muitas vezes como deficientes mentais. Isso é muito ruim, né? Porque nós não somos. Entendeu? Então a gente tem que buscar uma identidade a cada dia. E assim, a dificuldade, completando, a dificuldade hoje em dia é que as crianças com paralisia cerebral encontram nesse processo de inclusão escolar até hoje, né? Que até hoje existe essa dúvida se o ideal é uma escola especial, se é uma escola regular, enfim, é um debate para uma outra oportunidade, mas que a gente sabe o quanto é difícil, né? E o Dado, ele passou por vários, ele conta aqui que ele agradece muito as instituições todas que ele passou. Nós vamos contar do Jati, quando ele tinha 3 anos, depois ele foi para a ACD, depois ele foi para o Quero Quero, que foi através onde ele ganhou o Bliss, que ele conseguiu começar contando as suas primeiras histórias, certo? Eu lembro uma vez, Dado, eu era ainda nova na profissão, falar que eu sou velha, tá. E eu vi assim uma frase que se escreveu no Jardim do Quero Quero, que nunca me saiu da cabeça. Acho que é a primeira vez que eu vou te falar isso.
Uma frase que você disse assim: como é difícil sentir frio à noite e não conseguir puxar a coberta. Você lembra disso? Não mais? Mas eu nunca mais esqueci. E assim foi. Difícil. Eu esqueci. É difícil esquecer, mas dessa vez eu esqueceu. Então você não sente mais frio. Ah, tem um aquecedor do lado, ajuda, né? Mas eu lembro bem disso, isso me marcou muito, sabe? De tantas dificuldades. Falando nas dificuldades, vamos entrar no capítulo sobre as frustrações por não poder fazer o que as outras crianças fazem. Eu acho que é uma coisa bem complicadinha, não é? Ele conta aqui, palavras do Dado. Ah, só para lembrar que todo este trabalho foi feito com o psicanalista dele, né? Amigo do psicanalista. Então, foi feito assim, o psicanalista trabalha com o Dado, indicou um colega, o Ricardo, outro psicanalista, que fez todo esse trabalho. Aí ele é ateu? Ah, sim. O AT? Ah, tá. Que foi quem fez todo esse trabalho, não é? Isso, ele fez. Ele auxiliou o Dado, na verdade. Ele auxiliou o Dado. Porque as ideias são todas dele. As ideias são todas do nosso amigo. Então, diz aqui, palavras do Dado. As principais crianças com que eu convivia eram meus irmãos, primos e amigos. Uma das coisas mais difíceis era ver a turma jogando uma pelada na rua e não poder participar. Outra coisa comum era ver os meninos empinando a bicicleta. Eu ficava na janela, vendo estas e outras brincadeiras acontecendo, e ficava muito triste, por não poder curtir aquela liberdade junto das outras crianças. Em compensação, pelo fato de estar na cadeira de rodas, as crianças, especialmente um primo, vinham e me empurravam na maior velocidade. Isso era muito gostoso. Certo? Alguma coisa mais para falar sobre as frustrações? Não? Então vamos em frente. As descobertas junto à família. Palavras do Dado. Até os 10 anos de idade, eu conseguia ficar em pé e falar algumas palavras. Me lembro de brincar de vai e vem com a minha irmã. Mas naquele tempo, eu sofri uma queda em meu tônus muscular. Sofri uma queda no seu tônus muscular e perdi essas capacidades. Quando eu tinha 11 anos, um amigo do meu tio, em Guaxupé, me colocou em seu colo e eu dirigi um Puma. Foi muito bom sentir aquela mobilidade. Outra brincadeira que eu adorava era meu irmão me pegava no braço e saía me arrastando pelo chão. Já minha mãe me carregava para todos os lados. Acho que essas histórias de aprendizado com família mostram alguns dos meus momentos de liberdade e mobilidade junto a eles. Mas claro que nem tudo são flores. Ao revisitar estas memórias de quando era criança, vejo que as pessoas, de forma geral, têm muita capacidade em perceber que não são mais um menino ou uma criança, e que sou um homem de 50 anos. Ou, às vezes, elas até percebem, mas têm muita dificuldade em aceitar. Talvez isso aconteça, pois as pessoas confundem muito a dependência com a infância. Pelo fato de depender dos outros para fazer as coisas, as pessoas têm muita dificuldade de compreender que sou um homem que gostaria de ter o máximo possível de autonomia e respeito. Isso é muito real, não é? É comum a pessoa ver uma pessoa... Muito. Isso é uma coisa que às vezes um pouco incomoda, né? Porque eu nunca me esqueço, uma vez eu estava com meu namorado num McDonald's, né? E vieram pra gente falaram quem são seus responsáveis? A gente falou assim, a gente fala com a gente
A gente é responsável por isso. Não, uma coisa que é brincadeira, mas não é, sabe como que é? É um incômodo que parece uma zoeira, mas toca fundo. Exatamente, eu acho que isso é uma coisa para a gente parar e pensar quando a gente encontra uma pessoa com deficiência, seja ela como for, né? Que ela não é uma criança, que não tem que ser infantilizada e que ela é responsável por ela mesma, né? Não é isso? Agora ele entra num capítulo, frustrações de não poder fazer o que os outros homens fazem. Há uma enorme complexidade em ter uma cabeça que funciona e um corpo que não responde. E a liberdade de ir e vir é extremamente limitada. E ao depender das pessoas para realizar as atividades mais básicas, acabo perdendo, junto à minha voz ativa. As pessoas têm dificuldade de me ouvir. Os amores nem sempre são correspondidos, né? Ele conta pra gente: gostei de muitas meninas ao longo de minha adolescência. Danado ele também, né? Fui muito apaixonado, mas essa cadeira de rodas não me ajudava. A sociedade é preconceituosa, isso é muito difícil de encarar até hoje. O mundo precisa aprender a abrir a cabeça. Nunca pude ficar com as mulheres que já gostei por quem fui apaixonado. Acho que essa é uma questão bastante difícil. Eu estou tentando achar que não consigo, né? Se tinha mais alguma coisa escrita. Estou bem, posso continuar? Mesmo quando escrevo meus poemas e alguém lê, sinto pelo olhar da pessoa que é uma falta de credibilidade em minhas capacidades intelectuais. As pessoas não percebem ou não aceitam que eu tenho as minhas emoções. Estou todo o tempo integrando, estou o tempo todo interagindo com o mundo. Ele diz aqui, né, que o trabalho é uma questão que fica afetada pela forma como a sociedade o vê. As portas estão sempre fechadas. É muito frustrante perceber que as pessoas, de uma forma geral, não acreditam, não aceitam ou não compreendem, ou por trás deste corpo, que não funciona como o da maior parte das pessoas, tem um homem, um sujeito que sente, sofre, deseja e se emociona. E às vezes é até pior que isso. Algumas pessoas compreendem, mas simplesmente não conseguem aceitar. Agora um capítulo legal aqui. As descobertas sozinhos. Escrevi o meu primeiro poema aos 16 anos para lidar com a dor da morte do meu avô Zizinho. Ele já falou da importância da música, né, na infância. E a música também se tornou uma fonte de inspiração, né? E deixa ele muito aguçado, com vontade de escrever livros e poemas. Maravilhoso. Como diz o poeta Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Desde que era criança, sempre gostou de escrever, talvez porque a escrita, depois da realizada, facilita a minha comunicação com o mundo. De certa forma, eu sempre soube que poderia fazer muitas coisas na vida através da escrita. É o seu canal de conexão com tudo, não é? Eu sempre sonhei em escrever um romance, me ficava com medo de escrever e perder a mão, no sentido de me perder em meus próprios pensamentos. Para escrever um romance é preciso dosar muito bem as coisas. Mas enfrentei esse medo e hoje tenho 4 livros publicados. É o Magia Poética, o Abrindo o Baú, o Desprezível e o Voo Perigoso. O aprendizado do Dado não parou lá no quero-quero, né? Não é nada. Ele continuou, ele foi para a faculdade, ele fez a ECA, não é? Escola de Comunicação e Arte de São Paulo. Ele diz aqui que, como ele teve muita identificação com o avô, por isso ele decidiu estudar o jornalismo. Justo eu que estava na cadeira de rodas entre os mais de 10 primos, me tornei escritor como meu avô. Nossa, que orgulho para ele, né?
Fui fazer o curso de graduação como ouvinte na ECA aos 30 anos de idade. Fiz todas as matérias, incluindo o TCC. Assisti às aulas do jornalismo e também no curso de rádio, de rádio e TV, que gostei até mais que jornalismo. Houve apenas um professor que se opôs à minha presença em suas aulas. Olha só. Mas o grupo se uniu e brigou por mim, fazendo com que eu pudesse permanecer na classe. Em meu TCC, busquei congregar algumas coisas que me interessam. A MPB, o pensamento político e jornalístico. O título do meu trabalho, realizado em 2004, é A Transformação do Comportamento Social decorrente da influência da MPB nos anos 60 e 70. Gente, que maravilhoso! Com a ajuda de uma amiga, fiz uma pesquisa na internet que constituiu a base do meu trabalho. Pesquisei e escrevi. Pesquisar e escrever faz com que a gente cresça como ser humano. Atualmente tenho 3 cuidadores que merecem ser chamados assim. Temos uma relação pautada na sinceridade, na verdade, né, Júnior? Pois dizem que as coisas... como é que é? Temos uma relação pautada na sinceridade, na verdade, pois dizemos as coisas uns para os outros na lata. É assim que ser, né? Não tem que ser beijinho, beijinho, quando é tapa, né? Tem que ser na lata dura. É claro que, como em qualquer outra relação humana, há momentos conflituosos, mas o fundamental é que sou tratado como alguém que pode fazer as coisas como outra pessoa qualquer. No passado, tive algumas experiências muito negativas nesse sentido. É preciso que a família ouça o portador de paralisia cerebral e este respeito, prestando não dá para ler a última página, mas tudo bem. A coisa importante é respeito, saber ouvir, não é? Considerações finais, que eu acho que aqui se resume tudo que a gente contou um pouquinho, eu acho que foi interessante a gente contar um pouco de toda essa escrita maravilhosa desse trabalho, que é: o ambiente precisa se adaptar ativamente à criança com paralisia cerebral. Os cuidados com o corpo e com a mente são uma coisa só e precisam caminhar juntos. Um ambiente amoroso, como qualquer outra criança, faz com que o sujeito com paralisia cerebral possa se desenvolver e dar frutos. É preciso que todas as pessoas em volta de alguém com paralisia cerebral compreendam que ali há uma pessoa, um sujeito com desejos próprios e sentimentos. Aí ele conta aqui, é um poema, a existência? É seu? Você quer que eu leia? Quer? Então, é um poema do nosso poeta Eduardo Monteiro de Sá. Trilhe seu caminho pela vida. Faça dele um mundo bonito. Segure uma mão amiga. E lembra que eu existo. Sua caminhada será cumprida. Quase será um infinito. Vá, porque a vida não está perdida. E lembre que eu existo. Não faz do passado uma saudade. Mostra o que tem aprendido. Tem o seu nome uma dignidade. E lembra que eu existo. Vem sem nenhuma mágoa. Esquece o que tinha acontecido. Limpe seus olhos, uma lágrima, e lembre que eu existo. O tempo não é uma dor. No tempo, tudo não está esquecido. Me dê seu verdadeiro amor. E lembre que eu existo. Viaje pela vida sem medo, porque o futuro vem vindo. Sorri enquanto é cedo. E lembre que eu existo. Maravilhoso. Que lindo demais. Ao Júnior pelos cuidados, ao Ricardo, Iso e Chu, que me ajudaram a viabilizar essa palestra. Pronto, muito lindo. Agora vou fechar isso aqui. E agora temos perguntas? Não, acho que está todo mundo encantado com você. Você quer completar alguma coisa? Fala
uma coisa para as pessoas verem como você é rápido nas suas tranças com o gênero. Fiquei. Quiser comprar. Comprar os seus livros? É isso? Fazer? Tem 2 à venda ainda. 2. Os 2 últimos. Não, o que ele falou? Ele falou que quem quiser comprar o livro dele ainda tem os 2 últimos à venda. É isso, gente. Para quem não sabe, ou chegou no live agora, aqui a mesa dele é toda de símbolos, de bliss. E é através daqui que você se comunica, não é? Existe um outro jeito que ele se comunica, que é o alfabeto também, não é? Então, a gente vai falando o alfabeto e ele diz a letra que é para parar, não é, Dado? Que às vezes é mais rápido, ou quando ele está fazendo fisioterapia, quando ele está impossibilitado de apontar, não é? Ele usa mais a mesa quando ele vai fazer uma coisa muito grande. Tipo, escrever o livro, ele usa a mesa, vai escrever poema, ele usa a mesa. Ou quando ele vai conversar bastante tempo, ele usa a mesa, porque ele consegue formar as palavras maiores. As frases maiores. As frases maiores. Mas quando é no dia a dia mesmo, a gente não usa tanto a mesa, mais o alfabeto. Você é um ícone, sabia? Eu conheço você desde pequeno, desde a época do Quero e tudo mais. E assim, toda a sua garra, sua determinação, sua força de vontade é um exemplo para muita gente. Para muita gente. Você tem noção disso? Tem? Ai, convencida. Não, só estou brincando. Porque eu sei, inclusive, você vai em muitos congressos de comunicação alternativa, não é? Para mostrar a sua capacidade e para ser um modelo e incentivar as pessoas. Eu queria fazer uma pergunta para você. É assim, eu acho que tudo que vocês falaram, tudo que a Janice falou, eu acho que o ponto, assim, o principal na vida de vocês, eu acho que é a família. Né? Eu acho que é o começo de tudo, quem acredita de verdade e joga vocês para frente. Porque assim, a mãe dele nunca impediu ele de fazer algo. Ele falou que ele queria fazer algo, mãe, eu quero escrever. Então ela sempre apoiou ele nessa parte. Mãe, eu quero fazer faculdade. Então, tipo, sempre teve ela ali atrás de tudo, né? E muito pelo fato de o pai dele ter morrido cedo. Mas eu acho que além da família, é isso que eu queria saber de vocês. Eu acho que existem vocês, né? Eu acho que a família move, a família ajuda. Mas, assim, o que mobiliza, o que movimenta vocês para buscarem, sabe, essa faculdade, o trabalho, a relação com os outros? Talvez. Seja. Talvez seja Deus. Na B. Essa. Desafio. Talvez seja o desafio de ser deficiente que move você. É isso? A própria dificuldade é um né? Para você também é. Para mim, olha, também, mas eu acho que além do desafio, é o medo da dependência, entendeu? Então, o medo de, ao longo da vida, ficar dependente é uma motivação para correr atrás. Maravilhoso o que você disse. Uma pergunta. A Márcia Correia pergunta para o Dado o que a sua condição nesses 50 anos te trouxe de melhor.
Viu? Essa música tá atrapalhando, tá? Eu já. Eu? Então vamos. Sim. Peraí, acho que essa blusa toda tá te atrapalhando aqui. Vai. Sim. Dúvida. Meu. I. N. T. E. I. N. Seu intelecto? Sem dúvida, seu intelecto? É isso? Resposta? Você desenvolveu muito isso, né? Nem te dei. Eu. 5. Eu passo. Indicador de passado, tá? Eu aprendi. Precisei. Dizer. Fazer. Ter. Minha cabeça. R. P. R. Para. E. S. I. Ah, você precisa ter sua cabeça preservada. Para. Indicador de visão. Tentar. Fazer. Agora caiu a conexão. Aí ele falou que teve que manter a cabeça dele preservada para poder fazer o mundo. Que maravilhoso. E você? A mesma pergunta para você. O que a paralisia cerebral trouxe de melhor na sua vida? Caramba! Que linda! Meu Deus! Mas eu acho que a possibilidade que eu tive de me expressar de muitas formas, seja escrevendo, seja conversando, seja dançando, seja fazendo teatro. Eu acho que a paralisia cerebral me deu esse presente, né? Que foi a minha possibilidade de poder expressar o que eu sinto, não só pela minha voz, mas pelo meu corpo e pelo que eu penso, principalmente. Nossa, muito legal. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos encerrar. Vamos agradecer. Eu estou assim, muito emocionada, muito orgulhosa de ser amiga de vocês dois. Porque assim, você é uma pessoa, são duas pessoas queridas, não só minha, como de todo grau, né? E a gente se espelha muito em vocês no nosso dia a dia, sabe?
Não só para a nossa vida pessoal, mas para a gente poder ensinar nossas crianças. Tá bom? Então, boa noite. Eita, que beleza. Lindo, Dado. nossa, Olha, maravilhoso, né? Eu vi até engasgado, estou conseguindo fazer. Imagina eu que fiquei lendo aqui. É que eu já tinha chorado lá. Eu já chorei na PUC, tudo que eu tinha direito. Eu vou falar pra você, quando eu tava aqui,